recapitulação. E a gente volta, então, a Romanos, né? Só fazendo uma pequena recapitulação, a gente pregou 3 mensagens em Romanos capítulo 6, uma mensagem em Romanos capítulo 7, e hoje a gente termina Romanos capítulo 7, e se Deus quiser, na outra semana, se a semana que vem é outra, a gente entra em Romanos 8, tá bom? E em Romanos 8 a gente encerra esse bloco de exposições. Em Romanos 6, a gente trabalhou aquela questão de que a metáfora que Paulo usa em Romanos 6 é que, primeiro, todos nós somos escravos do pecado. Mas se um escravo morrer, ele deixa de ser escravo, porque você não vira para um morto e fala assim, meu escravo, faça isso, faça aquilo. Então, o que Paulo... Estou falando rápido porque a gente já pregou sobre isso. O que Paulo argumenta? Nós já morremos com Cristo na cruz. A semelhança da morte de Cristo em nós. Então, uma vez que Cristo morreu e nós morremos com ele, nós estamos livres do pecado. No capítulo 7, tem muitas outras coisas, tá, gente? A gente gastou 3 mensagens só falando sobre isso, falando sobre livre-arbítrio, falando sobre outras questões. No capítulo 7, ele começa, então, fazendo uma outra comparação, uma nova metáfora. Ele fala o seguinte, qual é a possibilidade de uma pessoa casar de novo? Ora, se a pessoa se torna viúvo ou viúva, ela pode casar de novo, e isso não é pecado, isso não está errado. Então, o que Paulo está falando? Antigamente, nós éramos casados com o pecado. Uma vez que nós morremos com Jesus Cristo, nós deixamos de ser casados com o pecado, e agora nós podemos casar com um novo noivo. Quem é o novo noivo? Jesus Cristo. Essa é a metáfora que Paulo, então, inicia no capítulo 7. Pois bem, isso tudo a gente já trabalhou, aconselho quem não assistiu as outras mensagens, vejam. Tá? A gente tem uma playlist no YouTube só sobre essa temática. Hoje a gente vai do 15 até o final do 25. É um texto famosíssimo que você com certeza conhece, até porque esse texto se tornou até uma música que a gente canta na igreja, e a gente vai fazer algumas considerações a respeito dele, que vai até também retomar alguns temas que a gente já abordou. Convido vocês a ficarem de pé, a igreja a ficar de pé, para a gente fazer a leitura. Por favor, isso aí. A gente vai ler na Nova Almeida, e depois você bota na Viva, tá bom? O mesmo texto, só para poder facilitar um pouco mais o entendimento. Vou ler aqui em cima com vocês. Vamos lá, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. A gente vai explicar isso tudo, tá? Só fazer um comentário aqui, desculpa interromper a leitura, é porque Paulo usa a palavra lei com vários significados, então tentem perceber isso, que em um momento ele está falando lei de Deus, outro momento ele está falando lei do pecado, mas vamos lá. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Pode passar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Vamos ler agora na Viva. Aí bota no 15 de novo, a gente vai do 15 ao 25 na Viva, que vai facilitar um pouco a leitura. Vamos lá, isso. Não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém não consigo. Faço sim aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado, e a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu
que estou fazendo. É o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer tais coisas ruins. Eu sei que estou completamente corrompido no que diz respeito à minha velha natureza, pecaminosa. Seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Isso aqui é fantástico. Quero sim, mas não consigo. Quando quero fazer o bem, não faço. E quando procuro não errar, mesmo assim eu erro. Agora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde a dificuldade está. O pecado ainda me retém entre as suas garras malignas. Facilita muito o entendimento, né? Parece um fato da vida que, quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Quanto à minha nova natureza, eu gosto de fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá em minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente, desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim, vocês podem ver como isto, tem alguma coisa errada aqui, né? Na minha vida, minha nova vida, manda-me fazer o que é correto, porém a velha natureza, que ainda está dentro de mim, gosta de pecar. Que situação terrível! Esta em que eu estou. Quem é o que me livrará da minha escravidão? A essa mortífera natureza inferior. Mas, graças a Deus, isto foi feito por Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele me libertou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com temor e tremor que nos aproximamos da Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Fale conosco nessa noite, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Aí pode voltar para NA. Glórias a Deus. Paulo, ele vai chegar numa conclusão. Que é a conclusão que todo crente chega, né? Qual é? Deixa eu só desbloquear aqui o meu esboço. Isso aqui, eu até coloquei isso, né? Esse versículo, deixa eu tirar o púlpito. O Renan sempre fala, por que bota o púlpito, você vai tirar? Coisas de, né? Coisa que... Na sexta você pode tirar o púlpito, Renan, tá? Isso aqui é o retrato da alma humana. Todos nós sabemos o que é isso, meus irmãos. Na verdade, qualquer ser humano sabe o que é isso. Como assim? Calma aí, deixa eu desligar isso aqui que eu estou ouvindo a minha voz saindo desse microfone. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Veja. Meus irmãos, por que ele fala isso? Bem, todo ser humano, ele quer viver, tá? Por mais que, por exemplo, se você for pegar Freud vai falar de algo chamado pulsão de morte. Que dentro de todos nós teríamos um desejo de morte. Eu discordo, tá? Mas mesmo que haja um desejo de morte, isso vem do quê? É simples. Todos nós queremos, de alguma forma, ter uma vida de qualidade, uma vida boa. Só que como nós pecamos, nós estamos fazendo aquilo que nós odiamos. Por quê? Porque o pecado sempre levará à morte. Então, esse é quase que uma ironia. Eu quero ter... É literalmente isso aqui. Eu quero ter vida tomando veneno. É literalmente isso. O pecado é um veneno, literalmente. Isso aqui não é metáfora, é literal. E eu acho que vou ter... Quer dizer, eu nem acho, porque eu tenho plena consciência disso, que eu não vou ter vida pecando. Só que, qual é o grande conflito? É que eu gostaria de não pecar. No fundo, todos nós gostaríamos de não pecar, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque somos escravos de Satanás. É isso que ele está falando. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. A gente pode dar 1 milhão de exemplos. É aquele pai que quer ser um bom pai, que quer cuidar de sua família, mas não consegue não trair a esposa. Eu não estou justificando, tá? Porque pecado não é justificável. O fato de você pecar, não há justificativas. Estou comentando o fato, tá bom? Por exemplo, não sei se isso já aconteceu com você. Aqui agora o exemplo que eu vou dar não é de pecado, mas dá para entender. Você quer se concentrar para estudar para uma prova e você não consegue. Não é
não é uma força, a questão não está na força de vontade, está para além disso. É exatamente o que está acontecendo aqui. Eu gostaria de fazer o bem e não consigo. E aí, isso aqui é o versículo, eu gostaria de aprofundar um tema com vocês. Quando a gente fala sobre graça, agora é um momento de aprofundamento, tá? Calma que esse aprofundamento não é complexo como aquele lá de livre-arbítrio, não. Aqui são só 2 conceitos. Quando a gente fala sobre graça, existem 2 tipos de graça. A gente entende isso que ficou bom. Existem dois tipos de graça, não que os outros não ficassem. Dentro da teologia, existe aquilo que a gente chama de graça comum e graça salvífica. Qual é a diferença? Vou começar com essa. A graça salvífica é aquela que todos nós... Romanos 7, parte 2, tá? Não é parte 3, não. Não, essa é 2, essa é a segunda mensagem. Todos nós fomos alcançados pela graça salvífica. Como assim? Nós fomos salvos, todos nós aqui, pela graça do Senhor que nos salvou. Quando a gente fala de graça, normalmente a gente está se referindo a essa. É aquilo que a gente entende por graça, gente, não tem dificuldade. A graça que salva o pecador, ok? Tranquilo, né? Só que existe uma outra graça, que é aquilo que a gente chama de graça comum. O que seria a graça comum? Meus irmãos, por que o mundo simplesmente não explode e um mata o outro? Mas isso acontece. Acontece, mas a gente continua vivendo minimamente em sociedade. Se a gente não vivesse minimamente numa harmonia social, a gente nem estava aqui agora. O que impede uma pessoa de sair cortando a cabeça da outra? O que impede um meteoro de vir destruir tudo? O que impede uma destruição absurda? É a graça comum. A graça comum é aquilo que incide sobre todo ser humano, mantendo minimamente uma harmonia, quer seja ímpios, quer seja cristãos. O exemplo claro disso, e aí, dentro da graça comum, abrem-se 2 implicações, que vai ficar mais claro agora. A lei da semeadura. Por exemplo, por que o ímpio pode prosperar? O ímpio pode prosperar financeiramente, materialmente, por conta da lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Se o ímpio trabalhar duro, ele vai prosperar? Vai. Mas por que isso acontece? Por causa da graça comum. Existe uma graça sobre todos. Porque se não houvesse uma graça mínima sobre o ímpio, ele não prosperaria, nada daria certo. Mas Deus permite a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, quer seja um homem ímpio, quer seja um homem cristão, isso ele vai colher. E com isso também permite que ímpios, entenda bem onde a gente vai chegar, pratiquem atos, que o ato em si é um ato de bondade. Por que eu estou falando assim? E aí deixa eu pegar aqui o esboço. Gente, deu para entender a diferença? Porque eu quero aprofundar isso de uma forma. Bem, eu separei aqui algumas referências. Bota Mateus 5,45, só para mostrar um aspecto da graça comum. Aqui, pegar aqui o final. Porque ele, Deus, faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Você já ouviu isso aqui? O pessoal até fala isso aqui quase como um ditado popular, né? A chuva vem sobre bons e maus. Por que vem sobre bons e maus? Por conta da graça comum. Porque, do contrário, se não houvesse uma graça comum, era só para ter desgraça na vida do ímpio e só ter bênção na vida do crente. Mas por que existem... Eu não estou discutindo por que existem coisas ruins na vida do crente. Eu estou discutindo por que existem coisas boas na vida do ímpio. Deu para entender, irmãos? Por que existem coisas boas na vida do ímpio? Por conta da graça comum. A graça comum faz com que o sol venha para bons e maus. A graça comum faz com que a chuva venha para justos e injustos. Foi aqui, deu para entender isso? Só que qual é o problema? O problema é que a gente erra em um aspecto. Qual? Sim, a graça para a salvação é só os cristãos que têm. Ponto. É a eleição. Não estou entrando em calvinismo, tá, gente? Mas estou falando da questão da eleição. A graça comum está sobre todos. Só que uma pergunta que poderia ser feita, e eu já respondo aqui, é a seguinte: a graça comum permite que ímpios pratiquem coisas boas? A resposta é não. Veja, um ímpio jamais fará algo bom.
por mais que a ação em si seja boa, o desejo do coração não é bom. Aonde eu quero chegar com isso? E a gente precisa entender isso, porque isso tem uma implicação na missão. Calma. O ímpio pode, por exemplo, doar uma cesta básica para um órfão? Claro que pode. Um centro espírita pode fazer um grande evento de doação de agasalhos para moradores de ruas? É claro que pode. Uma ONG, uma organização não governamental, pode ajudar refugiados de guerra? Pode. Mas, por mais que a ação seja boa, e essa ação boa só acontece por conta da graça comum, 100% de certeza a intenção do coração não é boa. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que toda vez que o ímpio faz algo bom, o coração dele, na verdade, quer algo mal? Sim, estou dizendo isso. Ah, prova? Claro que eu provo. Vamos lá. Bota Gênesis 6,5. A gente precisa ter isso em mente, tá, gente? Gente, eu não invento doutrina, tá? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Isso aqui é o texto antes do dilúvio, tá? Na terra. E que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Não se engane. A única pessoa que pode praticar um ato bom, de bondade e justiça, e não ter um interesse mal dentro do coração, é o cristão. O ímpio não tem como fazer isso. Por quê? Porque o desejo do seu coração sempre é mal. Sempre. Ah, mas eu não concordo. Aí você está discordando de quem? De Deus. E eu boto mais um, e tem mais um versículo, tá? Que eu separei aqui. Ou não. Bem, tinha mais um versículo, mas eu acho que eu não anotei. Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui já serve como argumento. E aí, qual é a implicação? Deixa eu só ver aqui. O ímpio não pode fazer bem. Sim, qual é a grande implicação disso? Porque você pode estar perguntando assim, tá bom, mas aonde a gente chega? Chega na missão. Há alguns anos se começou uma discussão se somente o cristão poderia ser missionário, ou se o não cristão também seria capaz de fazer missão. Não é capaz, meus irmãos. Aquilo que a gente já falou algumas vezes. É impossível que uma ONG seja missionária. É impossível que uma outra religião seja missionária. Por quê? Porque a missão é para a glória de Deus. E só pode glorificar a Deus quem? Os salvos. Os ímpios, o desejo do coração dele é mau. Portanto, não ache que quando o governo doa o Bolsa Família, que mudou de nome, voltou a ser Bolsa Família, ou existe algum projeto social, isso é missionário. Não é. Só quem tem o privilégio de praticar a missão de Jesus Cristo é quem? O povo dele. Por quê? Porque aquele que é o povo dele tem o seu coração transformado, é nova criatura. Do contrário, meus irmãos, novamente, eu sei que isso pode parecer chocante, mas a palavra do Senhor é a palavra do Senhor. A gente precisa ter isso em mente. O ímpio até pode fazer um ato que você, olhando de fora, você fale, caramba, que coisa boa. Por exemplo, ir num orfanato e levar brinquedos de Natal. Esse ato, por fora, é bom, não estou negando. Mas, necessariamente, no coração existe a maldade. Quer seja um interesse, não sei o que é, mas é mau o interesse do coração. Por quê? Porque está escrito que todo desígnio do coração do homem é continuamente mal. A graça comum, e aí voltando, permite que um ímpio pratique um ato bom, mas a graça comum não muda o coração do ímpio. O que muda o coração é a graça salvífica. A graça que salva transforma a velha criatura em nova criatura. Isso muda o coração, leva ao arrependimento. Então, somente a graça comum não faz com que o desejo do coração seja bom. Portanto, toda vez que o ímpio pratica um ato de bondade, necessariamente o desejo interior é mau, por mais que não se manifeste com maldade. O único que é capaz de fazer um ato de bondade e justiça com o seu coração também sendo bom é o cristão. Gente, fez sentido? De verdade?
Vocês podem ligar esse ar, porque vocês não estão com calor, mas eu estou morrendo de calor? Por favor, porque aqui em cima é um calor. Não precisa botar em 17, não, mas aqui em cima dá uma esquentada, né? Não sei se é o fogo do Espírito Santo. Hoje eu estava no trabalho, lá no CAPS, aí estava tocando um louvor antigão, que é aquele que diz, agora eu não vou lembrar, é alguma coisa de unção, que quando Deus fala comigo... calma aí, como é que é? Quando Deus fala comigo, eu sinto meu corpo, como é que é? Me faz ser um novo crente, vocês conhecem essa música? Eu não sei. Eu vou lembrar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. E não sei o que me faz ser um novo crente. Eu quero uma nova unção. Vocês são novos de... Caramba. Bota no Google aí que vocês vão encontrar a letra da música. Estava tocando essa música, eu não sei porque eu lembrei disso aí. Bem, você que está vendo online, você vai, por favor, você deve conhecer aí. É antigão. Tudo bem. Bem, volta lá para Romanos 7. Não se engane, então, achando que os seus amigos ímpios são bons, porque não são, tá? Essa é a moral daqui que a gente chega. Versículo 16. Agora eu vou comentar o 16 e 17. Isso aqui pode parecer meio confuso, mas vamos explicar. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Como assim? Se faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa. Eu li umas 30 vezes para entender, mas dá para entender. Bota na Viva, para ficar mais claro. Eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado. E a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. Volta para a revista atualizada, para NA, desculpa. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei que é boa. Isso aqui tem duas implicações. Por que quando eu faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa? Não é que quando eu estou fazendo aquilo que eu não quero, que no caso é o pecado, eu estou concordando com a lei, porque a lei me manda fazer outra coisa. O que ele quer dizer com isso é o seguinte: quando eu faço o que eu não quero, que é o pecado, eu concordo com a lei, por quê? Porque quando eu faço o que eu não quero, que é o pecado, eu estou morrendo. Então, quando eu faço a lei, eu estou ganhando vida. Por isso que quando eu faço o que eu não quero, que é o pecado, eu demonstro que a lei é boa. Porque se eu estivesse praticando a lei, eu teria vida, e não a morte que eu estou tendo por estar pecando. Deu para entender, meus irmãos, o que ele quer dizer com isso? É porque parece que ele faz uma inversão da frase, né? Então, vamos lá, com calma de novo, para ficar claro. Ele fala assim, ora, se faço o que eu não quero, esse faço o que eu não quero é pecar. Volta o versículo, por favor, Renan. Lembrem-se que ele fala, o que ele falou? Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ele prefere o quê? A lei de Deus. Mas ele não consegue fazer a lei, nós, né? Nós. Vou mudar o pronome. Nós não fazemos aquilo que preferimos, que é a lei de Deus, e fazemos aquilo que detestamos, que é o pecado. Pode passar. Então, quando nós fazemos aquilo que nós não queremos, isto é, o pecado, nós troca o verbo concordar pelo verbo demonstrar, ou o verbo provar. Quando eu peco, eu demonstro que a lei de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Por quê? Porque quando eu peco, eu recebo o quê? Morte. Mas quando eu pratico a lei de Deus, eu recebo o quê? Bondade. Então, quando eu peco, eu demonstro como a lei de Deus é boa, como vale a pena servir a Deus. Porque quando eu não sirvo, eu demonstro, por exemplo, que não servir a Deus me leva para o fundo do poço. E que, portanto, servir a Deus me leva para a paz, para a alegria, para o fruto do Espírito. Deu para entender, gente? É porque eu sei que a forma como está escrita realmente, às vezes, é um pouco difícil de entender o versículo. E principalmente por conta da palavra concordar, né? Que concordar parece que está falando assim, no sentido de fazer aquilo que a lei manda. Não é isso. É no sentido de demonstrar que a lei é boa, tá bom? A grosso modo, meus irmãos, eu sei que vocês entenderam, mas só para dar um exemplo, é o seguinte. O pai vira para o filho e fala o seguinte: filho, não bota o dedo na tomada. Aí fala 1, fala 2, fala 3.
Na quarta, o que o pai faz? Deixa o filho botar o dedo na tomada, porque o pai é mau? Não. Para o filho aprender o quê? Que a ordem do pai é o quê? É boa. É exatamente isso aqui. Quando eu peco, boto o dedo na tomada e tomo um choque, eu acabei de provar que a ordem de Deus era boa, porque se eu não tivesse posto o dedo na tomada, não teria tomado choque. Deu para entender agora? Eu fui iluminado agora com esse exemplo, achei muito interessante. Não estava nem no esboço interessante, está vendo? É a pregação da palavra, né? Pode passar, por favor, Renan. E aí, ele deixa claro algo. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Meus irmãos, se vocês forem estudar com profundidade esse texto, vocês vão ver que até hoje não há um consenso sobre quem Paulo está se referindo. Alguns vão falar que Paulo se refere aos ímpios. Outros vão falar que Paulo se refere ao período em que ele não era cristão. O principal entendimento desse texto, que é o entendimento que eu também concordo, que é o que eu vou trazer para vocês hoje, qual é? Não é isso. É que Paulo está falando aqui como cristão. Por quê? Porque mesmo nós sendo cristãos, o pecado continua o quê? Habitando em nós. A diferença, e a gente está trabalhando isso já há 5 mensagens, é que agora nós não somos mais escravos do pecado. Porque como Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Mas o pecado continua habitando em nós. E é esse pecado que, se eu alimento, me faz seguir a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Ele está falando isso aqui. Neste caso, quem faz isso, isto é, quem leva a desobediência não sou eu, porque eu gostaria de servir a Deus, mas o pecado que habita em mim. Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Pode passar, Renan. E aqui, eu vou ler, depois eu explico. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, aqui carne não é carne pecado, é carne corpo, tá? Não, só fazer um parênteses, gente, cuidado, tá? Porque muitas das vezes a mesma palavra tem vários significados. E isso acontece por conta da tradução. Então, só cuidado para às vezes não embolar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo físico, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Aqui, meus irmãos, surge um conceito, eu até copiei aqui, que é o conceito da lei moral. Quem vai desenvolver muito bem isso é C.S. Lewis, no seu famosíssimo Cristianismo Puro e Simples. Eu até trouxe um trechinho do livro, vou ler para vocês, é bem pequeno. Que é o quê? Deus se manifesta de algumas formas a todo ser humano. Eu até estou para escrever sobre isso, mas como é que Deus se manifesta, por exemplo, para um indígena no meio do nada? Como é que Deus se manifesta para um islâmico que nunca ouviu falar de Jesus? Como é que Deus se manifesta no meio do Himalaia? Tem 2 manifestações claras. A natureza, a criação manifesta a glória de Deus, porque Deus se manifesta, Romanos 1, né? Eu vou ler alguns trechos de Romanos 1. Porque o poder de Deus, bem como a sua divindade, claramente se manifestam nas coisas criadas. Então, é por isso que, por exemplo, é quase impossível você encontrar um indígena ateu. O indígena, ele olha para a natureza, pode não saber quem é Jesus, mas ele fala, caramba, deve ter o Deus Lua, deve ter o Deus Sol, etc. Então, essa é a primeira forma. Mas existe uma segunda forma, qual é? É a lei moral. O que vem a ser a lei moral? É a famosa consciência. Consciência. O bebê que dá um tapa na cara da mãe, por que ele retrai a mão? Você já viu o bebezinho que deu um tapa na cara da mãe? O bebezinho, ele não tem como saber racionalmente o que ele fez. Mas por que ele bate e retrai? Porque ele sabe que é errado. Em todo ser humano, meus irmãos, existe uma lei moral. Essa lei moral pode variar na cultura? Algumas variações podem ter. Por exemplo, qual é a roupa mais decente, qual é a roupa não decente. Você sabe que, vou dar um exemplo claro, o biquíni brasileiro, em alguns países, até hoje é escandaloso. Para nós, ainda mais carioca,
Que vai, por exemplo, é como, não sei se vocês lembram, mas durante as Olimpíadas, o pessoal achava estranho o carioca que vai no supermercado de sunga e camisa, e chinelo. E para a gente isso não gera nenhuma estranheza, é tranquilo. Então, esses pequenos detalhes podem variar, mas existem princípios inabaláveis. Por exemplo, você nunca vai encontrar uma cultura que autorize um filho a matar um pai. É impossível, gente. Que é o patricídio. O patricídio é um filho que mata o pai. Nenhuma cultura sabe lidar com a morte de um filho, porque é antinatural a morte de um filho. Por mais doloroso que seja a morte de um pai e de uma mãe, todos nós sabemos que isso vai acontecer. Agora, o contrário é antinatural. Por que isso? Porque existe algo chamado lei moral dentro de cada ser humano, que é a consciência que acusa. E isso prova que Deus existe. O tema de hoje não é apologética. E como é que, da onde vem isso tudo? Está aqui. Porque eu sei, veja, Paulo tem consciência, e todo ser humano tem, que na minha carne não habita bem nenhum. E aqui está a lei moral. Pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. O querer o bem está no homem, é a semente divina, a centelha divina, que vem desde o jardim, querer fazer o bem, mas não o realizá-lo. O homem não consegue realizar o bem se o Espírito Santo não ajudá-lo, porque o homem é escravo do pecado. Mas o homem sabe que está pecando. É claro, meus irmãos, que com o tempo, o que acontece? Romanos também prova isso. Deus entrega a paixões infames. O que significa? A pessoa de tanto pecar, chega uma hora que a consciência o quê? Fica calejada. Isso, na verdade, serve para tudo, tá? Eu nunca vou esquecer, na faculdade, assim, graças a Deus, eu, enquanto psiquiatra, poucas vezes eu lidei diretamente com um paciente morrendo. Poucas vezes. Mas, se você fosse um cirurgião, se você for um emergencista, você vai lidar muito. E eu lembro que uma professora minha sempre falava isso. Ela falou o seguinte: a primeira vez que um paciente morrer na sua mão, você nunca mais esquece. Depois do 10º, vira o quê? Número. Vira estatística, gente. Por quê? Porque você vai ficando calejado. E isso serve para o pecado. A primeira vez que você mente, você fica, caramba, menti. Meu chefe falou para dizer que ele não estava na sala, ele estava na sala, mas eu atendi o telefone e falei que não estava, tu fica malzão. Depois de um tempo, você mente mesmo não ganhando nada. A pessoa te pergunta, e aí, almoçou? Não, mas tu almoçou, mas o que tu ganhou com isso? Nada. Por quê? Porque você está calejado para o pecado. Vamos lá, eu vou ler um trechinho do que C.S. Lewis fala. Gente, eu gosto muito de pregar para vocês, porque eu posso pregar e citar C.S. Lewis. Não é qualquer lugar que a gente pode pregar e citar grandes autores clássicos, que às vezes as pessoas não entendem, mas vocês entendem. Então, glória a Deus por vocês. C.S. Lewis diz no seu famoso Cristianismo Puro e Simples o seguinte, só fazer um comentário aqui. Quando C.S. Lewis escreve Cristianismo Puro e Simples, como é que surge o Cristianismo Puro e Simples? Ele tinha um programa de rádio, vocês sabem quem foi C.S. Lewis, né? O cara lá das Crônicas de Nárnia. Ele tinha um programa de rádio durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, gente, olha que coisa fantástica. Ele pregava, ele fazia escola bíblica no rádio durante a guerra. Por isso que ele vai dar o exemplo dos nazistas, só para vocês entenderem. Diz assim, se o certo não for uma entidade real, que os nazistas lá no fundo conhecem tão bem quanto nós, e têm o dever de praticar, qual o sentido de dizer que o inimigo está errado? Isso aqui é exatamente a lei moral. O que C.S. Lewis está dizendo é o seguinte: se não existe uma consciência, se não existe uma lei que diz o que é certo e o que é errado, uma lei moral, deu para entender o que é lei moral, gente? Eu não tenho como falar que o nazista está errado. E aí, veja, ele vai continuar dizendo, se eles não têm nenhuma noção daquilo que chamamos de certo, talvez tivéssemos que combatê-los do mesmo jeito. Porque ele está falando o seguinte, se o nazista não tivesse nenhuma consciência de certo e errado, tá bom, a gente ia ter que lutar contra eles? Ia, porque senão eles vão matar a gente. Só que eu não teria como o quê? Dizer que ele é culpado. Como é que existe crime na guerra? Vocês sabiam que existe crime na guerra. Como é possível existir crime na guerra? Porque
Veja, matar uma pessoa é crime? Na guerra é crime? Não. Então, como é que existe crime na guerra? Porque até na guerra existe o quê? Limite. Isso chama-se lei moral. Quais são os limites da guerra? Tem vários, tá? Por exemplo, você não pode torturar prisioneiro, você não pode matar uma pessoa desarmada, etc, etc, etc. Tá bom? É isso que ele está argumentando. Então, vou ler de novo. Se eles, os nazistas, não têm noção daquilo que chamamos de certo, talvez tivéssemos que combatê-los do mesmo jeito, mas não poderíamos culpá-los pelas suas ações. Da mesma forma que não podemos culpar um homem por ter nascido loiro ou castanho. Ora, para eu dizer que um nazista, aquilo que um nazista pratica está errado, é porque existe algo chamado o quê? Lei moral. E aí, eu provo isso biblicamente. Bota Romanos 1,18. Aqui fica claríssimo, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Veja, nós sabemos, nós seres humanos, qual é a verdade, mas a gente suprime. A palavra no original dá a ideia de sufocamento. A gente sufoca, é no sentido de afogar. Você sabe que é verdade, mas você sufoca isso. Aqui está a lei moral. Veja, a ira de Deus, isto é, a ira de Deus contra o meu pecado, se revela na minha consciência. Só que nós sufocamos isso. E aí, só para corroborar com o argumento, volta para Romanos 7, o versículo, qual é que a gente está? Versículo 18. É o que ele está falando aqui, porque eu vou acrescentar mais uma informação. Nós queremos fazer o bem, mas nós não somos capazes de realizá-lo. Veja, agora vai entender a questão da graça. O querer fazer o bem está na graça comum. Qualquer um quer fazer o bem. Mas o efetuar o bem está na graça o quê? Salvífica, porque só os salvos praticam o bem. Deu para entender agora, gente? Fez sentido? Tranquilão? E aí, a gente consegue entender um versículo que a gente cita muito errado. E eu vou mostrar para vocês. Bota Filipenses 2,13. Agora vocês vão entender Filipenses 2,13. Talvez a gente nunca tenha entendido, mas agora vai. Porque Deus é quem efetua em vocês o quê? Tanto querer como realizar. É isso que significa esse versículo, tá? Porque às vezes a gente cita, tipo assim, não quero trabalhar, mas Deus vai efetuar na minha mente, eu vou querer trabalhar e vou trabalhar. Não é isso. O que esse versículo está dizendo é o seguinte: Deus efetua em vocês tanto querer como realizar, porque como eu sou escravo do pecado, se não for Deus, eu não quero fazer o bem, e mesmo se eu quisesse, eu não teria capacidade para pôr em prática o bem que eu desejo fazer. Então eu consigo entender Filipenses 2,13 à luz de Romanos. Gente, isso é teologia. Teologia não é matéria do seminário. Teologia é você pegar os versículos e conseguir conectar os versículos e chegar no entendimento. Então, por que Deus efetua tanto no querer como no realizar? Porque quem me faz ter vontade de fazer o bem não sou eu, é quem? É Deus. Mas só vontade eu consigo? Não, porque eu tenho vontade de não pecar, mas eu continuo caindo no mesmo pecado. Por quê? Porque se eu não for salvo e o Espírito Santo, o revestimento do poder, não estiver comigo, eu não consigo realizar o bem que eu quero fazer. Por isso que é Deus, e por isso que tudo é Deus, nada é o homem, nós não temos merecimento nenhum, porque nós não fazemos nada, nem queremos fazer. Tudo é Deus quem efetua, tanto na vontade, quanto na prática de transformar a vontade numa realidade física. E agora, volta para Romanos 7,18. Agora dá para entender. A gente entende os dois, paralelamente. Porque eu sei que em minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Por quê? Porque se não for com Deus, o bem que eu quero fazer não será realizado. Por isso que é Deus quem efetua o querer e o realizar. Agora ficou claro esse versículo? Ficou claro os dois versículos? Isso é muito maneiro. Não é muito maneiro, Renan? Melina, você que agora é nova criatura, achou muito maneiro isso? Muito legal, né? Isso aí, maravilhoso. Deixa eu até beber uma água, que acabou todo o meu fôlego nessa fala agora. Sim, e aí eu separei vários comentários do Champlin
Vocês sabem, né? O Champlin é aquela enciclopédia versículo por versículo. Eu separei só 2? Ah, tá. 3 comentários sobre isso aqui. Vamos lá, vou ler devagar. O fato que quero fazer o contrário daquilo que faço prova a minha aceitação de Deus, da lei de Deus como boa. É exatamente aquilo que a gente falou, né? Se eu faço exatamente aquilo que eu não quero, eu provo que a lei de Deus é boa. Isso já foi. Segundo comentário. O fato que eu desejo fazer aquilo que é direito já serve de testemunho sobre a excelência da lei que ordena aquilo que eu desejo. Ou seja, a lei de Deus é boa, meus irmãos. Por isso que eu desejo fazê-la, tá? E por fim, o último comentário, que é o que eu quero destacar. Portanto, a experiência humana, em seus julgamentos morais, veja a lei moral, confirma a excelência moral da lei de Deus. A lei proíbe aquilo de que também não gosto. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. Nós cristãos que caminhamos no discipulado e que queremos amadurecer na fé, a gente precisa entender que toda vez que a lei de Deus diz não, ela não está me proibindo de fazer algo que eu gosto. Ela está me proibindo de fazer algo que eu não gosto. Por quê? Porque o pecado, por mais que possa dar prazer no momento, me leva para a morte. E o que nós desejamos é vida, meus irmãos. Então Deus, gente, aí a gente consegue começar a entender o que é liberdade. Deus não me proíbe daquilo que eu gosto. Deus me proíbe daquilo que eu não gosto. Quando Deus me impede de cometer um pecado, Deus está me livrando da morte, meus irmãos. E o que eu gosto não é morte, é vida. Isso ficou claro? Aí a gente consegue ter a dimensão do que é a lei de Deus. E como servir a Deus é libertador. E como o mundo é, com todo respeito, burro de achar que a gente tem a nossa liberdade reprimida. O cristão é o único que tem liberdade plena. O não cristão não tem. Porque o não cristão não tem como dizer não para aquilo que ele não gosta. Ele sempre vai fazer aquilo que ele não gosta. Porque ele sempre vai estar no pecado e fazendo aquilo que leva para a morte. Mas você que é cristão pode não fazer aquilo que você não gosta. Isto é, você pode agora não pecar. E então ter vida eterna. Deu para entender, gente? Isso é profundo demais, né? Maravilhoso. É Deus, né? Então, deixa eu terminar aqui. A lei proíbe aquilo de que também não gosto. Porém, faltando minhas forças, termino por praticar o que é proibido. Portanto, as proibições da lei são justas, sendo até mesmo confirmadas pela minha própria experiência. Glórias a Deus. Deus é bom demais. Versículo 19. E aí, veja que ele reforça o argumento, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. É exatamente o que a gente acabou de falar, né? A escravidão ao pecado. É por isso, não dá, sem Jesus não dá. Vocês sabem, parentes, que essa música, até hoje eu não sei qual é a letra, né? Porque tem a versão não dá, sem Jesus não dá, tem a versão com Jesus vai dar, e tem a versão lá, né? Vocês sabem, né? Então, assim, eu nunca sei qual é a versão original, não sei, mas é isso aí. O que eu sei é que sem Jesus não dá, com Jesus dá, e lá também, lá. É isso aí, eu não sei o que significa, mas glória a Deus, é isso aí. É, né? Eu vi, fazer um parênteses dentro do parênteses, eu vi uma figurinha muito boa esses dias. É assim, você chega na entrevista de emprego, aí o cara da RH fala assim, você fala outras línguas? Aí o crente pentecostal já pensa o quê? Opa, isso aí, né? Nessa aí eu saio bem. Pode ser a língua do lá, né? Tal, não sei o quê, mas não aconselho você falar em línguas estranhas de anjo na sua entrevista de emprego. Mas, deixa eu voltar para cá. Então, pois bem. Aqui, deixa eu só ver aqui se tem algum comentário mais pertinente. Ah, sim. Ao falar isso aqui, bota o versículo 20 também, por favor. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, vou ler o 19 e 20 para ficar mais fácil. Volta ao 19, por favor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Pode passar. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui pode surgir uma dúvida. Se quem faz é o pecado que habita em mim, qual é a minha responsabilidade? Essa é uma pergunta muito importante. A gente precisa entender algo, meus irmãos, e aí eu comento aqui.
Eu quero servir a lei de Deus, mas sou escravo de Satanás. Por eu ser escravo de Satanás, eu não consigo servir a lei de Deus. Então, o meu senhor, que é o diabo, me obriga a praticar o pecado. Está claro isso. A questão qual é? Mas se eu sou escravo, então por que eu sou culpado? Simples, motivo muito simples. Porque o pecado, ele não está solto no ar. O pecado só existe quando o pecado é praticado. Por mais que você não precise praticar um ato físico, a lei de Moisés eram atos físicos. Matar, roubar, adulterar. Quando Jesus vem, Jesus aprofunda e mostra que o pecado não está só no ato físico, está na intenção do coração. Se você olhar para uma mulher com intenção de adultério, você não precisa consumar o ato sexual, por si só já é adultério. Se você olhar para uma pessoa e desejar com ódio a morte dela, ou sem ódio, não importa, mas se você desejar a morte da pessoa, você não precisa matá-la, você já pratica o pecado do assassinato. Então veja, por que eu peco? Por que eu tenho responsabilidade se é o pecado que habita em mim que está agindo? Porque o pecado não age no vazio, o pecado age dentro de um ser humano. E isso faz com que qual é o nosso pecado então? É a desobediência. Quem desobedece não é Satanás. Quem desobedece não é o pecado. Quem desobedece é quem? Sou eu. O fato de eu ser escravo de Satanás não tira de mim a responsabilidade. Tem um outro motivo, né? Até porque eu me tornei escravo por vontade própria, lá no Jardim do Éden. Mas eu não estou abordando nem essa temática. Eu estou abordando aqui, que o pecado ele não existe solto no ar. O pecado não é um gás. O pecado, ele existe dentro de um ser humano que pratica esse pecado. Pense num oposto, pensa no amor. O amor não existe sem prática, meus irmãos. Todo mundo já ouviu aquela frase. Ah, você diz que me ama, mas você não demonstra isso. Não existe amor só na palavra. O amor precisa ser demonstrado. Isso vale para a fé. Tiago vai falar isso. Que a fé sem obras é morta. E aí eu posso citar 1 milhão de versículos. Não dá para você falar que ama a Deus que você não vê, se você não ama quem? Os seus irmãos que você vê. Agora, eu posso transportar isso para o oposto, que é a questão do pecado. O pecado, ele não está solto, não é Covid. O pecado, ele só é pecado dentro de um ser humano atuando e praticando esse pecado. Por isso que o fato de quem age é o pecado que habita em mim, não tira a minha responsabilidade. Isso tem que ficar claro. Porque, do contrário, não haveria condenação, né, meus irmãos? Deu para entender isso? Tranquilo? E aí, só para corroborar com a argumentação, bota aí Romanos 1, 21. Que aí vai ficar muito claro, tá? Romanos 1, 21. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Veja, eu tenho conhecimento do certo e errado. Lembra da lei moral? Mas eu não pratico o certo. Por isso que a responsabilidade continua sendo minha. E aí, só para corroborar, Romanos 1, 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Veja, eu sei que é verdade, mas eu escolhi a mentira. Por isso que o pecado só se manifesta como pecado dentro de um ser humano. E, finalmente, Romanos 1, 32. Olha, gente, olha isso aqui. Embora, porque esse versículo aqui também demonstra tudo o que a gente falou. Conheçam a sentença de Deus, ou seja, a lei moral, a consciência, de que os que praticam tais coisas, o pecado, são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam as que as praticam. Por mais que eu seja escravo do pecado, e somos, a menos que nós sejamos alcançados por Cristo, a menos que a gente aceite Jesus, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, ponto. Não tem meio termo. Não tem purgatório, não tem limbo. Vocês conhecem o limbo? O limbo, parêntese, Dante Alighieri escreveu uma trilogia, né, chamada Inferno, Purgatório e Paraíso e Céu. Ele, no livro, quando ele vai no inferno, isso não é real, gente, tá? É uma crítica. Mas quando ele chega no inferno, antes do portão do inferno,
Eu ia botar para cá, mas fica feio, né? Antes do portão do inferno, é interessante que no portão o inferno não tem porta, Dante escreve isso, e está escrito assim no umbral: deixai de fora toda esperança, vós que entrais, porque uma vez que você entra no inferno não tem mais esperança. Mas ele diz que existiria o limbo. O que é o limbo? Porque a Igreja Católica entende que só é salvo quem se batiza. Por isso que a Igreja Católica batiza bebê. Então, o limbo seria um espaço que não é o céu, mas você não está dentro do inferno. Então, o limbo seria o terreno antes da entrada do inferno, aonde estariam aqueles que morreram sem se batizar. O cara não é muito mal, então o cara não vai para o inferno, mas o cara não se batizou, por isso que não foi para o céu. Heresia. Tem nada a ver, mas eu estou explicando para vocês da onde vem a palavra limbo, tá? Por isso que limbo significa aquele local que nem é nem deixa de ir. Limbo é isso. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas acham que vai existir um limbo. Ah, não, Deus é amor, não vai me mandar para o inferno para toda a eternidade. Quando começar a sentir a grelha tocando, já viu aquele som de chapa, quando o hambúrguer bate na chapa assim? Tss, quando começar a sentir isso no teu fígado, aí tu vai se lembrar. Mas voltando para cá, que não seja com nenhum de nós. Então, prática, dá um amém, né? Dá aquele amém, né? Ô glória, aleluia, isso aí. Versículo 21, de Romanos 7, 21. E vocês estão achando que é exagero? Não, porque na passagem do rico com Lázaro, o que o rico pede? Pinga uma água para aliviar. Tu vê que o negócio estava queimando, né? Então, vamos lá. Assim, encontro esta lei. Agora, meus irmãos, cuidado para não embolar. Porque aqui lei é outra. Até agora, quando a gente falava lei, ele estava se referindo ao quê? A lei de Deus. Agora é outra, veja. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Aqui ele está usando lei no sentido de regra. Aqui eu encontro essa regra. Eu quero fazer o bem e não consigo. Deu para entender? Não é a lei de Deus, porque a lei de Deus não me faz fazer o mal. Então, só cuidado para não embolar. Então, aqui o que ele está explicando é o seguinte: isso já virou uma regra. Já sei que é assim que funciona. Tem alguma coisa solta dentro desse microfone, fica fazendo um barulho. É estranho. Qual é a regra? Eu quero fazer o bem, mas sem Jesus eu não consigo. Essa é a regra. Que aqui, no caso, ele está usando a mesma palavra lei, tá? Então, deixa eu só ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim, mais uma vez, aqui é a demonstração da escravidão do pecado. E aí eu faço um comentário, que eu já fiz, mas faço melhor. Meus irmãos, é inútil viver sem Jesus. É inútil. Sem sentido, é uma inutilidade. Sabe o que é algo inútil? O que é algo inútil? É algo descartável, que não serve para nada, que é lixo. A vida sem Jesus Cristo é uma vida inútil, é um lixo, que só serve para queimar no inferno. Porque a vida sem Jesus é uma vida que eu não consigo fazer aquilo que eu mais gostaria, que é praticar o bem. Eu só consigo fazer o mal que reside dentro de mim. E aí a gente é devorado de dentro para fora, né? A gente fala tanto de transformação de dentro para fora, e a gente esquece que o pecado é de dentro para fora. O pecado que está no coração do homem consome o homem de dentro para fora, a ponto de sugar os seus ossos, né? Porque Davi vai falar isso. Enquanto calei os meus lábios, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Meus irmãos, você sabe o que é isso, eu sei o que é isso. Vou acabar na hora, tá? Qualquer ser humano sabe o que é isso. É inútil viver sem Jesus Cristo. É melhor se matar. Por quê? Porque tu vai para o inferno mais rápido. Porque quem se mata vai para o inferno. Porque esse é o final. Viver sem Jesus Cristo não faz sentido. É uma inutilidade completa. Pode passar. E aqui, veja, aí olha como agora já a palavra lei já é outro significado. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Como assim, segundo o homem interior? O que ele está falando, meus irmãos? Que todos nós somos criaturas de Deus. Então, dentro de nós, desde o Jardim do Éden, existe um vazio por Deus, existe um desejo por Deus, que só é saciado no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Pode passar. Mas vejo nos meus membros outra lei, a regra do pecado. Guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei da minha mente? A consciência, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
Isso aqui não é platonismo, tá? Vocês sabem que para Platão, a matéria era má e o plano das ideias era o plano bom, o plano ideal, né? Por isso que vem de ideal, das ideias. Não é isso que ele está falando. Isso aqui não é aquilo que os monges acreditavam. Então eu tenho que fazer jejum, não pode ter prazer físico. Não é isso. O que ele está deixando claro é o quê? É que eu sou escravo de Satanás. Que dentro de mim existe uma necessidade por Deus, mas eu não consigo saciar essa necessidade por Deus, porque eu sou escravo de Satanás. Ficou claro, meus irmãos? Tranquilo? Eu estou indo mais rápido porque isso tudo a gente já falou, né? Ao longo dessas 5 semanas. Pode passar, por favor. Aqui no 24 é a conclusão que todo ser humano chega. Miserável homem que sou. Ou, como Calvino vai dizer, é a depravação completa. Somos miseráveis. Miseráveis, meus irmãos. E eu não preciso ficar descrevendo isso, porque você sabe que é isso, eu sei que é isso. Todos somos pecadores. Todos somos miseráveis. E aí surge essa pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Por que corpo desta morte? Por causa da morte que vai se manifestar na nossa carne. E aí, quem? Bem, a resposta você sabe, porque só pode ser uma. Pode passar, Renan. E eu termino a mensagem com isso, que é só isso que importa. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, só tem um. Um único e suficiente Salvador. Único porque só Ele. Suficiente porque você não precisa de mais nada. A obra dele é completa, está consumada. Só tem um único e suficiente Salvador que nos livra da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado, que nos livra do corpo dessa morte, que nos livra do inferno. E esse único é, graças a Deus, não é mérito nosso, graça salvífica, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com a consciência, sou escravo da lei de Deus. Doulos, né? Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Como é que eu posso vencer a escravidão da lei do pecado e me tornar escravo da lei de Deus? Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça de Deus. Agora a gente fecha toda a doutrina, né? Toda a teologia está aqui. Meus irmãos, sabe qual é a conclusão? É a conclusão que vocês já conhecem. Jesus. Por isso que ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque sem ele não há fé, por isso que ele é o autor. Mas por que ele também é o consumador? Porque a fé aponta para ele. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Senhor poderoso é Jesus Cristo. Por isso que a conclusão de toda a doutrina, de toda a igreja, de toda a teologia é Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo, somente Ele, que me faz vencer a escravidão da lei do pecado. Portanto, aquilo que eu falo, que a gente sempre fala nas mensagens, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus. Feche seus olhos, a gente vai terminar o culto. Fale com o Senhor nos minutos finais. Passa, Renan, por favor, para o pendrive. Fale com o Senhor, meus irmãos. Peça perdão pelos seus pecados, busque a graça. Senhor, nós queremos clamar a Ti e pedir perdão pelos nossos pecados, confiantes na Tua graça, Senhor. Tem misericórdia de nós. Purifica-nos de todo pecado, Senhor. Louvado seja a Ti. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livra do corpo dessa morte. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Alessandro, vem aqui. Hoje, Alessandro faz quantos anos? Senta só bem. 10 anos. Então vira para lá. Estenda suas mãos para Alessandro, para que o Senhor possa estar abençoando a ele cada vez mais, ele que já é bênção, e que ele possa crescer cada vez mais, como diz o texto sagrado sobre Jesus, em graça e conhecimento do Senhor. Faça a sua oração sobre Alessandro. Senhor, nós queremos te entregar, Deus, a vida do Alessandro.
que é bênção em nossas vidas, Senhor, que tanto coopera nessa igreja, Senhor. Ser com ele, com seus pais, com seu irmão, com a sua família. Mas, Senhor, especialmente com o Alessandro, Senhor, que ele jamais se desvie dos seus caminhos, muito pelo contrário, Senhor. Que ele possa crescer no conhecimento da tua palavra, da tua graça, ser um missionário cada vez mais, como ele já é, Senhor. Um pregador do teu evangelho, Senhor. Tem misericórdia dele. Protege ele, Senhor, das coisas ruins do mundo, das decepções, das dores. Tem misericórdia da saúde dele, Senhor. Livra-o das doenças, da violência desse mundo, Senhor. E que Alessandro possa continuar firme no seu caminho, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos compartilhar o Alessandro em nossa igreja, Deus. Nós te louvamos pela vida dele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele quer contar um segredo? Conte. Você ganhou? Conta. Que isso? Ele me falou que ganhou dinheiro aqui, mas eu não vou falar, não. Senão vamos te pedir para tu pagar o lanche, tá? Que isso aí? Aí, ganhou uma bolada. O Alessandro ganhou uma bolada. Valeu, Alessandro. Depois paga o lanche para nós, né? Mas eu não vou contar, não. Não conta, não, senão vão te pedir. O teu irmão sabe? Teu irmão sabe? Foi tu que deu? Ah, tá. Tá. É. Foram teus avós?